Como Isaías disse 700 anos antes de Jesus, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Bom dia, paz seja convosco. Amém? Se inscreva, deixe seu like. Mais uma vez estamos aqui pedindo, né, para estar compartilhando nossos vídeos, né, dá o like, né, não custa nada, já vê nossos vídeos aí, ó, dá o like para nos ajudar, né, a estar crescendo, assim, né, nesta amizade, nesta nação, assim, da graça de Deus, tá bom? Então não esqueça, comentem, pode comentar também no comentário, interagir, né? Então compartilhe com seus grupos, com suas famílias, compartilhe com outros nossos vídeos, passe para frente, tá bom? Passe para frente e se inscreva se você ainda não se inscreveu, né? Já passamos aí de 2.540 inscritos e estamos sim avançando nesta unidade, né? Nesta unidade desta nação da graça de Deus. Então conto com você, hein? Primeiramente, ó, já vai, ó, já tá perdendo tempo aí, ó. Curte, vamos curtir, tá bom? Sem mais delonga, vou estar lendo para vocês aqui, né, Romanos 5, rapidinho falando sobre uma passagem que está assim a partir do versículo 12, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Estamos falando aqui de Adão, o título eu estou falando, Adão e Cristo, né? Então, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado, né, veio que a morte, né? Então, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, né? Todos pecaram. Então, já falamos assim, né, sobre o pecado original, que foi assim a transgressão da lei moral. Falou, não toque, não pode tocar, senão você morrerás. Então, tocaram, né, onde não deviam, então se viram nus, né? Tocou, então veio por ali para aquelas as vias da transgressão da lei moral. Então eles receberam a morte espiritual, né? Então ali foi todos se afastaram da glória de Deus, né? Todos falam assim, aqueles que depois foram se multiplicando, não é verdade? Porque estavam ali com também as duas sementes, né? No sangue do DNA foi modificado, a semente do mal e a semente do bem, não é verdade? Então, aqui está escrito, porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, né? Antes da lei ser dada, já havia o pecado no mundo, que foi a generalização do sangue, mudaram a verdade de Deus e que mentira, não é verdade? Então diz aqui, então havia um pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando que não há lei, né? Mais para frente, então foi dado a lei para poder o que não se generalizar, né? Assim aquela contaminação, né? Lembra que nas histórias, se vocês vão lá, que não é o caso aqui, entendeu? Que tinha sempre a proibição, né? Da união de povos com outros povos, né? Então tinha Moabe, então vários povos, né? Então o raciocínio é esse, porque foi criado uma geração para estar o quê? Descontaminando, né? Aquela geração que foi dada a promessa, que era para Jesus vir, né? A promessa. Então foi através de Abraão, né? Foi escolhido, não de Abraão, mas lá atrás, né? Já de Enoque, né? Foi escolhido a geração, né? Aí veio Sete, que começou, né, o trabalho, a plano de resgate através do filho de Adão, Sete, né? Mas aqui, presta atenção. Então, no versículo
14 diz assim, ó, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Entende? A morte espiritual reinou até Moisés, porque em Moisés foi-se criado o primeiro plano de salvação, né? O primeiro plano de salvação daquela geração dos hebreus, né? Aquela família, né? Vamos dizer assim, né? Foi criada para isso, para o plano de salvação. Salvação é resgate, né? De resgatar o DNA original, tá bom? Vai entendendo, tá bom? Então vejamos aqui, porque se muitos morreram que pela ofensa de um só, né, que foi Adão, muito mais a graça de Deus, né, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, né, o Nazareno que veio, foram que abundantes, né, sobre muitos, né, muitos porque nem todos têm fé necessária para ser resgatado, né? E foi dado. Então, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, né? O dom não foi dado, esse dom foi dado a todos, porque todos, né, foram justificados pela fé, porque o sangue se generalizou e destituído, todos estavam da face de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, né? Estamos falando do corpo e do perispírito, né? Não estamos falando de carne. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, né? Para a condenação. Mas é que vocês vão que em Cristo já não há condenação. Romanos 8, né? Não há mais condenação. Mas a graça deriva o quê? De muitas ofensas. Para o quê? Para a justificação. Então vai Romanos 5. Foram pela fé justificados. Portanto, assim como por uma ofensa veio o juízo, né, sobre todos os seres humanos para a condenação, né, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação da vida. Então, porque lembra que lá em Gênesis, né, quando houve a generalização dos filhos de Deus com os filhos dos homens, né, que ali vem, acho que é Gênesis 6, né, ali vem Jesus fala que assim, ele se arrependeu, né, se arrependeu. Então, aquele se arrependeu significa que ele mudou o quê? A direção, saiu da misericórdia para o quê? Para a graça de Deus, eles são da misericórdia para o juízo. Por isso que foi justificado, né, somente pela fé, né, Romanos 5. Então, a lei veio para que aumentasse o quê? A ofensa, mas onde aumentou o pecado, né, aumentou muito mais ainda a graça de Deus. Tem versão que fala assim, aonde a lei veio para aumentar o pecado, mas onde aumentou o pecado, superabundou, né? Tem versão que fala, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado, né? O pecado já vimos ao vivo, falamos sobre isso, que pecado original, né? Foi a mudança do DNA. Então, este pecado é transgressão da lei, né? Hoje, o pecado de hoje não é o pecado da Bíblia. O pecado da Bíblia é a transgressão da lei moral, né? Que Deus falou, não toque, não mexa, não vai morrer, e ele tocou. Agora, o pecado hoje, depois da cruz, pós-cruz, é a lei o quê? Da semeadura, o que o homem plantar, o homem colhe, está em Gálatas 6, 7. Então, o pecado de hoje não é o pecado da Bíblia, não, entendeu? Temos que saber entender, saber discernir isto, para não generalizar. Porque às vezes nós lemos, né, e ensinamos, né, falamos de pecado e falamos também a nós, somos pecadores, somos mais pecadores. Então, senão, quando nós fazemos isso, segundo a Bíblia, estamos o quê? Gálatas, né, 2, versículo 21, estamos anulando a graça de Deus, né? Porque Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, entendeu? Então não há mais nenhuma condenação. Então não anule a graça de Deus, tá bom? Então preste atenção, hein? Então hoje nós, para terminar aqui, ó, livres do pecado pela graça. Então somos livres do pecado pela graça. Então já falei, né?
O pecado que se fala hoje é exatamente a lei da semeadura, né? Não é o pecado, a transgressão da lei, né? Da lei, das leis, né? Então, o que Jesus veio, e ele não veio para, né, para poder abolir, ele veio para cumprir, foi o que? A lei moral, não é verdade? Porque exatamente foi a lei moral que foi o que transgredida, não é verdade? O Adão transgrediu, não pode, daquilo ali não toque, ele tocou. Então, o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, né? Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, né? O nosso batismo não é em água, né? O João que batizava em água. O nosso batismo é o quê? É pela palavra, né? Então, pela palavra que nós somos limpos. Então, por Jesus somos o quê? Fomos batizados, né? Aonde? Na cruz. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós, o que andemos aqui, em novidade de vida, tá bom? Então preste atenção, hein? E vamos andar assim, em novidade de vida. Então eu comecei lendo aqui, tá vendo? Adão e Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, né? Nova criatura nós somos. Deixemos o Adão, porque então não se sinta pecador e nem chame o seu irmão de pecador, porque Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si o que mesmos, mas para aquele que por ele morreu e o que? Ressuscitou, né? Então Jesus não é morto, não é carne, né? Não é o Nazareno, o Nazareno foi história. O nosso Deus, ele ressuscitou em Cristo Jesus. Assim que nós daqui por diante, né? Daqui isso quer dizer Deus da cruz, né? A ninguém conheçamos segundo o quê? Segundo a carne. Então não conheçamos ninguém por Jesus de Nazaré, e sim por Cristo. E se antes conhecemos a Cristo, né, segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo, né? Nós não conhecemos mais deste modo. Finalizando, né? 1 Coríntios 3, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi o que já posto no alicerce, né? O qual é Jesus Cristo. Então, se pregarem o Evangelho, dizer que Boas Novas é Deuteronômio 28, é Malaquias, ou qualquer regra de maldição das Escrituras, você ressarça simplesmente, né? Eles são Isaías 29 e 13, louvo apenas com os lábios, mas o coração está longe, né? Aqui em Romanos 10, vamos concluir dizendo, porque dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo, né? Zelo por Deus, os religiosos, né? Porém, não com que entendimento, desconhecendo o que é a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, né? Os seus estatutos das suas casas, né? Então, a sua própria justiça, não se sujeitaram, que é a justiça que vem o que? De Deus, não é verdade? Porque eles vivem buscando lá atrás, né, recursos como doutrina, mas ninguém pode lançar outro fundamento além depois da cruz, porque o fim da lei o que é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Pai seja convosco. Então até o próximo vídeo e não se esqueça de curtir nossos vídeos, compartilhar nossos vídeos, de comentar. Mas principalmente já se esqueceu, vamos curtir. E vamos combinar. Até o próximo vídeo. Pai seja convosco. Como Isaías disse 700 anos antes de Jesus, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência,
nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.